Meu nome é Marcelo Zarski e cinema não é mais a sétima arte, é sei lá qual arte, no momento que a gente tá agora, né? Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e gostaria de dizer que Hollywood não é aqui. Ainda bem. Aí a gente tá com uma convidada super especial hoje. Peraí, um minuto pra moto. Uma convidada super especial que é a Tabata. Por favor, se apresente, Tabata. Boa noite, meu nome é Tabata, eu sou do Cinemax e o cinema ainda é a sétima arte, Marcelo. Isso aí. Ainda é. Que bom, que bom. Não é o streaming ainda, ainda não. Tomara que não, porque eu gosto de ir no cinema, eu adoro. Que bom, eu lembro de você lá, comprando pipoquinha. Sim, eu gosto, vixe. Então, gente, a gente vai bater um papo com a Tabata. A Tabata é uma das proprietárias do Cinemax aqui de Campo Mourão. E todo mundo sabe que, cinema, todo mundo gosta de cinema. Imagino que a galera tá com saudades do cinema, que ainda aqui não reabriu, né? E a gente vai bater um papo sobre o teu trabalho, sobre como que é viver de cinema, né? No caso, não fazendo cinema, mas, né, tendo um cinema, né? Vamos pensar assim. E como que tá sendo, né, nesse período que, né, tá super difícil para uma galera, né? Ainda mais para vocês, né? Depois da nossa vinheta. Então é o seguinte, para a gente começar nosso papo, Tabata, fala um pouco assim, por exemplo, muita gente sabe que tem o cinema em Campo Mourão, mas não sabe como que funciona o cinema. Fala um pouco de quanto tempo você está trabalhando com o cinema, nesse sentido, assim, como que começou essa história, se é desde aquela época lá do teatro ou foi mudando, como que é isso daí, né? Porque até para muita gente que escuta o nosso podcast é daqui da cidade, então para ficar mais inteirado de como que é o trabalho, né? Acho que seria um bom começo para a gente fazer nosso papo aqui hoje. Bom, o cinema entrou na nossa vida em 95, lá em Cianorte, né? Lá sempre teve apenas um cinema num shopping urbano. Na época, quando esse cinema, eu não sei que ano que foi que ele começou, mas ele tinha 1.000 lugares, que era na época que não tinha nada para fazer. Ou você ia no cinema ou você não fazia nada. Então ele tinha 1.000 lugares, hoje ele tem 500, porque ele tem a parte de baixo e a parte superior ainda, até hoje eles deixaram lá. É bem legal o cinema. E daí em 2000, o meu pai veio e começou a fazer o teatro, né? Toda segunda. E toda segunda os ingressos esgotavam, né? Vendia na Fiorella, acho que em outro ponto também, não me recordo agora. E daí em 2004, ele chegou no Geraldo e falou, vamos abrir um cinema aqui? O Geraldo, eu não sei se vocês conhecem ele é um cara muito pra frente. Ele falou, agora, nem contrato eles fizeram, ele já foi lá construindo o negócio, meu pai já foi entrando com as coisas. E daí, infelizmente, agora a gente teve que fechar lá, porque já não tinha como, depois de um ano, abre e fecha, não dava, né? Mas o cinema, pra gente, é um negócio. O cinema negócio, ele é completamente diferente. Quando as pessoas perguntam pra gente que filme bom tá passando, aí depende, é filme bom pra você ou é um filme bom pra nós? Pra nós é um filme de público, entendeu? Que é o filme comercial. Na época que a gente tinha só o cinema do centro, a gente só passava filme comercial. E tinha bastante crítica, né? Vocês não passam um drama, um policial, enfim, outros gêneros, né? Sempre era o terror, o de super-herói, Marvel, DC, não tem erro, né? E as animações, que é família. E com a abertura do Cinema do Paraná, mais 2 salas, a gente conseguiu trazer, assim, filmes que para outro público. Só que aí durou 3 meses, começou a pandemia. A Sala 2, vocês conheceram a Sala 2 no Paraná? Sim. Sim, até a última vez que eu fui, eu não consegui ir muito. Você falou, só para mim abrir um parênteses aqui rapidinho, você falou do cinema lá no teatro. Cara, eu fui várias vezes lá quando começou.
Só que na época, eu lembro que eu fui no... Ai, como que era? Eu fui no X-Men quando lançou. Eu gosto muito de coisa de herói. Então, se tiver passando filme de herói, eu vou. Se tiver passando um filme de terror, eu vou. Assim. Tem filme que... né? Então, eu gosto bastante, assim. Mas essa sala eu fui ano passado, na sala 2 que tinha. Mas no ano passado eu tava passando A Mulher Maravilha. Eu só consegui ir no final do ano. Porque o cinema reabriu em setembro. Eu acabei não tendo tempo de ir, porque daí não me programei e tal. Aí eu deixei pra ir no final do ano, daí eu fui assistir a Mulher Maravilha 2 lá, e daí eu cheguei e falei, nossa, eu nem sabia que tinha essa outra sala aqui e tal. Mas Na sala eu não fui. Você assistiu na 2. Eu assisti na 2, é uma do lado da outra, não é? Que bom que esse cinema tá uma do lado da outra. Pena do da Fiorella, porque eu lembro que quando vocês inauguraram, foi com o Spider-Man do Sam Raimi ainda na época, e eu fui assistir, ficou um tempão passando e tal. Que legal. Aí, eu ia nesse cinema sempre, eu lembro que eu ia sozinho, na época, assim, às vezes eu ia assim, sozinho mesmo. Uma vez eu chamei minha mãe pra ir assistir um filme, sei lá, se era Predador versus Alien, sei lá, era um filme assim, daí minha mãe falou, eu vou só quando for um outro filme, tipo... Aí a gente foi ver, acho que a gente viu Olga também. Nossa, a gente viu muita coisa. Aí depois eu meio que fiquei um tempo sem ir por causa de horário e tal, porque eu trabalho até muito tarde aqui, fica muito difícil, e final de semana geralmente é alguma coisa. E daí, de repente, começou os filmes da Marvel, que nem você falou. Pra vocês, é isso que vocês têm que pensar, né? Porque o cinema é um negócio, vocês precisam de público, né? Agora, com 2 salas, talvez dá pra tentar equilibrar as coisas, né? Mas no momento que voltar a circular normalmente, né? Mas desculpa, eu fiz um parênteses bem grande, pode continuar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, até para ajudar o pessoal a entender, que eu conheço um pouco sobre cinema ali, nessa parte comercial, como é que funciona, mas eu acho que a maior parte das pessoas ignora, porque na realidade o filme vocês pagam por semana, né? Ele tem um valor ali de diária, não é isso que vocês têm que pagar? Vocês locam o filme, né, e vai correndo o preço enquanto ele estiver ali à disposição de vocês, né? Como é que funciona isso? O filme ele é pago por ingresso vendido. Então, 52% é para a distribuidora, para o estúdio, né? As pessoas conhecem como estúdio, então vai para o estúdio. No final do dia, eu tenho que enviar todas as rendas para a Ancine, que regulamenta toda a renda do Brasil, o filme B e Rentrac, com score também. E para a distribuidora, por exemplo, estou passando Mulher Maravilha, hoje deu 50 pessoas, eu mando 50 pessoas, 25 e algo 27, 28 pessoas, é deles. E o restante, por isso que quando a gente fala da pipoca, a alma do negócio, o que gira e o que paga é a pipoca. A pipoca paga as contas do cinema, entendeu? Porque hoje, aqui em Campo Mourão, a nossa pipoca, ao meu ver, ela não é uma pipoca cara, porque eu tenho de 3 a 15 reais, eu tenho o tamanho que cabe no bolso de qualquer pessoa que vai no cinema. Num shopping de São Paulo, esse mesmo balde que eu vendo aqui por 15, ele custa 30. E aí, sozinho você tem que comer esse refrigerantes, um M&M, enfim, sai 50 reais, é caro. Mas aí se trata do aluguel do espaço, que é absurdo, né? Para 5 salas é muito caro. Mas é por ingresso. Antigamente, 2017, 16, não me recordo, Crepúsculo lançou. Alguém lembra de Crepúsculo, do Edward? Vocês conhecem? Tá. O último filme deles, não lembro quem distribuía, acho que era Paris, se eu não me engano. Eles queriam assim, olha, você me paga 20 mil, eu mando o filme. Aí, se o público que der passar de 20 mil, vocês pagam a diferença. Entendeu? Então, tinha distribuidora que fazia isso. Hoje em dia não faz mais porque com o streaming, com a pirataria, sempre teve pirataria, agora é só um pouco mais rápida, né? Essa é a única diferença. Então é isso, eu estava desatualizado. Para mim, eles estavam cobrando ainda esse valor semanal e aí você compartilhava o que vinha acima também, né? Aí você tinha que parir aí 20 mil de qualquer jeito, né? Com cinema cheio ou não. Cheio ou não.
Eles não fizeram mais isso. O último filme que eles fizeram foi Jurassic World 2, se eu não me engano, há 3 anos atrás que ele lançou. Mas aí o valor caiu muito, era 4 mil. Se passar disso, daí vocês pagam a diferença. Só que assim, tem cinemas hoje pequenos, principalmente de cidade pequena, que não consegue fazer isso. O cinema, ele precisa abrir, vender ingresso, vender pipoca, aí ele consegue pagar a distribuidora. Então, muitos cinemas de cidade pequena não conseguiram pegar, não conseguem um lançamento. Mas agora, com toda essa revolução, talvez isso não volte a acontecer, né? Acho que não. Revolução do streaming, eu estou falando. Sim, e me diz uma coisa. Hoje em dia, por exemplo, você ainda considera o cinema como uma diversão garantida para a família? Ou você, enquanto comerciante, está percebendo que o público está meio deixando isso de lado? Como é que você enxerga isso? O cinema é um hábito. É dessa maneira que eu vejo. Você tem o hábito de ver, se você tem interesse no filme, eu vou. Porque sexta é meu dia de ir no cinema, sábado é meu dia de ir no cinema. O hábito agora é de ficar em casa e passar álcool e usar máscara. Ele deu uma mudada. A família sempre foi o maior público do cinema. Por isso o filme infantil de super-herói é o ápice, né? Do final de semana é a família ir para o cinema na sessão da tarde, 4, 5 horas. Mas hoje está tudo muito... você não sabe mais o que é a preferência do público. Eu acho que são coisas que nós vamos descobrir daqui 3, 4 anos. O que essa pandemia mudou na vida de todos. O que eu sei hoje é que o público que mais me procura perguntando se o cinema já está aberto são pais. Né? O pai e a mãe já está aberto, o meu filho quer ir no cinema, porque é uma diversão legal para a criança, né? Então ainda é a família, mas só depois que a gente abrir nós vamos sentir, né? Eu vou te dar uma questão que eu tenho. Eu tenho 2 filhos, um de 23 e um de 15, né? O de 23, ele aprendeu a gostar muito de cinema comigo, de acompanhar e que legal. Junto, tal, né? Eu mesmo, Marcelo, sempre que eu estava estreando aí Star Wars, Marvel, a gente ia junto, né? Que as meninas não eram tão afim, então a gente fazia a noite dos rapazes ali. E daí o meu filho mais velho, ele adquiriu esse hábito. Já o mais novo, de 15 anos, eu já percebi que ele não tem muito saco para cinema, não. Ele até curte assistir em casa. Eu tenho um sistema bom lá, ele mora em Curitiba, mas também tem um sistema bom em casa, então mata essa diferença, né? Mas eu vejo que ele já não curte tanto. E aí o que eu estou vendo é essa distância, assim, você tem um hiato, você tem as crianças que curtem cinema, que o pai leva, vamos ver Disney, vamos ver os filmes infantis mesmo. E aí você tem o pessoal mais velho. E esse meio ali, que pega a adolescência até 20 anos, está meio assim... eu não estou afim. Isso, você concorda com isso? A gente reabriu em setembro. O nosso maior público foi o público adulto, porque eu tive um incentivo só para passar, né? Então, o maior público foi o adulto. Mulher Maravilha, maior público adulto. Foi muito pouca família, até porque o filme é longo, né? Não combina muito. Mas antes da gente fechar, nós passamos o Tom e Jerry. Eu não tive filmes de setembro até fevereiro que tivesse o público jovem para eu conseguir te falar, porque nós fechamos em março. Abrimos em setembro, com filmes mais ou menos, né? Assim, mais ou menos que eu digo para esse tipo de público. Sim, Mulher Maravilha, praticamente só adulto. Praticamente só adulto. E outra, tem a questão do jovem, dessa idade, eu vou te dizer ali, dos 14 até os 18. Eles não vão em 2 no cinema, eles vão em 10. Chegando lá, eles querem sentar os 10 juntos, né? Não pode.
A gente tem que sentar de 2, pula 2, senta 2, pula 2, para cumprir o decreto e as medidas também, né? Senão fica meio esquisito. Então, nós tivemos alguns problemas que chega o jovem, ele quer sentar junto. Ah, não, tudo bem, vou sentar separado. A hora que você entra na sala, está os 10 na mesma fileira. Daí você tem que ir lá pedir para cada um sentar num canto. Eles já não gostam. O jovem de hoje, ele não era como eu era com 15 anos. Ah, não, tudo bem. Quando ele não, tá errado, não é assim, eu paguei meu ingresso. Então, existe um embate, sabe? É uma coisa que fica ruim, porque eu quero que ele venha, mas ele tem que seguir a regra, porque se ele não seguir, eu não posso ter ele lá dentro, entendeu? Então, tem um pouco dessa questão também, mas só depois de abrir e passar um filme. Agora tem o Godzilla, né? Dia 29, quinta agora. Não sei se a gente vai estar aberto, provavelmente não. Godzilla é um filme que já está na internet e tudo mais. Mesmo assim, a gente acredita que vai ter um certo resultado de público, se a gente conseguir passar, porque tem quem quer assistir o filme na tela grande, entendeu? Não... Sim. Né? Então, ali... é um filme que pede tela grande. Eu quero ver na tela grande. Então, eu acredito que vai ter um pouco de resultado, mesmo ele já está aí para todo mundo ver. Aí, esse tipo de filme dá para a gente ver se o jovem nessa faixa etária vai vir, porque dessa faixa etária para cima, né? Seria para esse público, né? Sim, eu quero a partir dessa idade. Quero assistir. Eu sou do só de você, mas... time do Kong. Uma coisa, até assim, antes mesmo da pandemia, desde que vocês têm o cinema ali, qual é o filme que você sentiu que mais trouxe público para vocês? Sem dúvida nenhuma, Vingadores, em primeiro lugar, Rei Leão, em segundo lugar, e qualquer filme Velozes e Furiosos que bate qualquer um. Isso, e para surpreender, como a gente brasileiro fala o filme do Queen, mas o Bohemian Rhapsody foi um filme que surpreendeu a gente. A gente não achou que ia dar tanta gente como deu. Ficou 7 semanas em cartaz. Bohemian Rhapsody foi muito bom. Muito bom. Sim. Em grande parte legendado, que é o público do legendado, né? Que está diminuindo bastante, infelizmente. Olha, que legal. E me diz assim, tem algum filme desses aí, você já comentou, mas tem algum assim que você diga, nossa, esse filme me surpreendeu? Foi o Bohemian Rhapsody mesmo? Foi, e Nasce uma Estrela também. Nasce uma Estrela foi muito bom de público. Grande parte ficou 5 semanas em cartaz, 4 delas legendado. 1 semana só dublado. Eu falo isso porque hoje em dia o público legendado é muito pequeno, é muito... Às vezes não vale a pena você trazer o filme legendado, porque você acaba tirando um horário bom do dublado para passar para 10 pessoas um filme, entendeu? Na versão legendada. Então, é um filme que prende mais. Eu ia fazer essa pergunta. Desculpa, Goi. Rapidinho. Por exemplo, tem diferença de valores, por exemplo? Que nem eu sou um cara que eu adoro filme legendado. Eu gosto do som original. Se for assistir streaming, eu assisto legendado. Eu gosto bastante. Quando é dublado, eu fico meio, dublado, sabe? Fico esperando ter uma sessão legendada pra ir. Mas já fui assistir. O Capitão Marvel, por exemplo, eu vi dublado, né? Porque eu queria muito ver e só tinha dublado na época. Mas tem diferença, por exemplo, de valor? Por exemplo, o filme dublado custa... eu tenho que passar um valor menor, assim, de custo para vocês ou não? Como que é? Além de dar mais público, não? É o mesmo valor? Não, o valor é o mesmo, é que a diferença de público é de 75%, mais ou menos. Então, quando não tinha nada disso, antes da pandemia, a gente colocava 7,5 dublado, 9,45 legendado. Só que se é um filme que a gente está meio na dúvida, a gente lança ele só dublado e espera o pessoal vir conversar. Não, tem um pessoal que fica
bem bravo, sabe? Bem bravo mesmo. Então a gente entra na segunda semana, só que você passa o filme 7 dias, que é o mínimo, é obrigatório por semana, de quinta a quarta. Então você passa o filme 7 dias e em 7 dias você coloca o que deu em uma sessão do dublado. Sabe, fica meio sem sentido. Inclusive, eu acho que o Cinemark tem uma aba no link deles explicando o porquê eles reduziram drasticamente o número de sessões legendadas, porque já não faz sentido, entendeu? Infelizmente, porque filme legendado é outra coisa. Eu não assisto filme dublado, para ser sincero. Mas você gosta? Né? Pode falar. Eu sou do legendado, né? Para ser sincero, eu vou te contar um segredo. Desenho animado eu gosto dublado. Eu acho que a imagem brasileira é impagável para desenho animado. E agora, filme no geral, legendado. Legendado, né? Eu penso também nisso também. Para desenho, até beleza, vai que animação e tal. Agora, para filme, pessoa real mesmo, é estranho, porque, por exemplo, como é que você vai ver o Coringa lá? A gente foi ver no cinema de vocês ali, o Coringa o último que saiu com o Joaquin Phoenix. Foi, acho que, final de 2019, né? Antes da peste, como diz a minha namorada, falar antes da peste, depois da peste. Tipo assim, foi eu e ela. A gente adorou. Como é que você vai ver um filme desse? Pelo menos pra mim, dublado, sabe? A interpretação do Joaquin Phoenix, dublado, sei lá, por mais que tenham bons dubladores e tal, eu acho que meio, sei lá. Mas mas eu achava que tinha alguma diferença, assim. Então, o lance é só é porque vocês ganham por público. Então, quanto mais público tiver, melhor, né? E às vezes o horário não ajuda. Por exemplo, Vingadores era um filme 3 horas e 7 minutos. Se eu não me engano, é isso. A gente começava a fazer sessão 10 horas da manhã. Porque uma sessão do dia tinha que ser legendada ou o povo ia bater na gente na porta. Entendeu? Para começar. Então, a última sessão começava às 11h30 da noite, que era a sessão legendada, se eu não me engano é isso, 11h30. E todas as outras dubladas. Mas para esse filme até a legendada estava lotada. Estava lotando, né? A gente foi ver, eu e o Goya fomos ver na sessão legendadinha. Tava lotado, foi muito emocionante. Eu adorei. Eu sou suspeito de falar. Perguntar ainda dentro dessas coisas de filme, assim, se você acha que tem algum nicho que você entende que daria um bom rendimento e que está ficando de fora, assim, porque todo mundo discute hoje que, por exemplo, virou tudo Marvel, agora só tem filme de herói. Filme de herói deu certo, então saiu de filme de herói, não tem mais romance, não tem mais nada, né? Você está sentindo falta de um filme que o pessoal diz, olha, eu queria mais esse tipo de filme, sei lá, romance, por exemplo? Comédia nacional. Acreditem, comédia nacional dá muita gente no cinema. Muita gente. E não tem um ator ou uma atriz específica, claro, Minha Mãe é uma Peça é um negócio assim que pegou, é maravilhoso, todo mundo ri, se diverte, mas qualquer comédia nacional que o trailer passou ali na Globo, a pessoa deu 2 risadas, o pessoal vem e assiste. Eles gostam, sabe? Sempre deu bem, sempre foi bom, né? Com a Ingrid, acho que só com a Ingrid Guimarães tem 5 filmes que foram lançados aí nos últimos 5, 6 anos, sempre foi bom. Sempre foi bom. Não me lembro agora, Minha Vida em Marte, algo assim, não sei se... Esse eu fui assistir esse aí também lá. Sempre vai bem. Então é a comédia nacional, os filmes de super-herói, sempre vai bem. E filmes assim que tem bastante violência, qualquer um também vem bastante gente, mas nem sempre tem algo que... Sabe, aí vai depender da capa, do cartaz, do ator. E o terror sempre foi bem também. O terror sempre foi muito bem. Agora, o romance já não é tão bom. Normalmente vem alguém arrastado, comprar ingresso, não quer, ou teve que prometer que vai vir no outro de ação. A gente escuta cada história na bilheteria, por isso que eu tô falando. Tipo, não tem mais lugar Titanic, então? Titanic...
Nossa, Titanic. Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Não. Não traz mais. Eu assisti Titanic no cinema numa tela 3 vezes maior do que ali do Paraná, porque era no cinema que tinha 1000 lugares em Cianorte, então a tela é enorme. Eu assisti lá e o filme é lindo. Quem assistiu na TV não teve a oportunidade de ver numa sala de cinema, vocês assistiram onde? Eu vi no cinema. No cinema? Eu vi na TV, eu loquei em VHS na época. Era 2 VHS. Não é a mesma coisa, é totalmente diferente. Você vê aquele negócio enorme, bem feito, né, com pouquíssimas falhas que ninguém percebia, do que você vê na TV. É outra coisa, entendeu? É outra coisa. Mas hoje em dia eu não sei se esse tipo de filme traria um grande público. O que as pessoas gostam de ver no cinema é filme bem feito, que gastaram milhões. Tá lindo, tá perfeito, não tem uma falha, o diálogo é maravilhoso. E aí eu vou até entrar no streaming de novo, porque se você faz um roteiro desse, gasta milhões, você não joga esse tipo de filme no streaming. Entendeu? Você não faz esse tipo, na minha opinião, tá, gente? Vocês podem discordar, mas você não faz esse tipo de filme para colocar na TV, porque o retorno ele chega a ser irrisório, certo? De você lançar um filme desse no cinema. Eu não sei que diretor ele falou, e eu achei muito legal a fala dele. Ele diz o seguinte: nenhum estúdio vai gastar milhões em um filme que era para o cinema, que era um filme que ele tem detalhes que a pessoa vai ver na tela, que ele não vai conseguir ver na TV, para jogar no streaming. Ele não vai fazer isso. Então, consequentemente, a qualidade do filme vai cair se a gente entrar nessa de fazer filme para lançar nos dois. Até porque as grandes redes também não querem, né? A gente não opina nada aqui, mas eles lá em cima, os donos do comércio, eles não querem. Porque... Pois é, inclusive tá para estrear, agora com a pandemia teve esse dilema, né? Então se atrasou Doutor Estranho 2, se atrasou Duna, né? Que acho que estreia agora acho que é outubro ou novembro, se não me engano, que vai estrear Duna. E chegou a se levantar a perspectiva de lançar somente em streaming, né? Esses 2 filmes. O Duna mesmo é um pecado, porque... só a animação, a parte lá do Verme de Areia é um troço absurdo. Aquilo tem que ser visto, você tem que se sentir pequeno, né, na tela ali, e isso não tem como fazer em casa. Então essa que é a questão, né? Essa que é a questão. Só que assim, em algum momento daqui 5 anos isso já iria acontecer. Isso, em algum momento, alguém ia falar: vamos lançar todo mundo junto e ver o que acontece. A gente já, de certa forma, estava sendo preparado para que isso acontecesse. A pandemia veio e arrastou tudo e vai ser assim e vai ser agora. Então, o primeiro choque do pessoal do cinema foi ter que fechar da noite para o dia com N lançamentos que tinha em 2020. N, vários. Mulan foi o primeiro filme assim que ficou todo mundo arrasado. A Disney foi um baque, porque a gente estava totalmente preparado, todo mundo, né? É um filme que ia ser de muito público, porque Mulan por ser da Disney, já vendia. E daí foi direto pro Disney+, acho que é o nome. É Disney Plus ou Disney+? Disney+. Plus, Plus, isso. Então foi direto, e a Disney, então, da noite pro dia, falou: não, a gente vai fazer assim e tá bom. E quem quiser, que fique. A Disney é bem difícil de negociar. Então, quem reclamou, quem falou, tentaram falar com eles, não tiveram nenhum resultado. Eles simplesmente se fecham, tomam a decisão e... passa meu filme quem quer, quem não quer, somos milionários. É um negócio mais ou menos assim. E ainda tem um porém, né? Eles, calhando com isso, eles estavam emplacando a estreia do canal no Brasil e outros países, né? O que já seria um sucesso. Já seria um incentivo para a pessoa migrar para o streaming deles. E outra,
que é um pepino, porque eles são donos da Marvel, Star Wars, a própria Disney, né? Então eles arrematam 80% do que passa no cinema. Sim. Para eles, a gente tem que pensar como eles pensaram, né? Vamos sair no prejuízo? Mulan o que vai acontecer com Mulan? Mulan foi adiado 3 vezes, se eu não me engano. Isso. Cada adiamento de um filme desse é um prejuízo gigante, por causa de material, por causa de HD, N coisas. Então é um prejuízo. Até que eles falaram, chega, vamos lançar, o pessoal assina, a gente tira um pouco do prejuízo. E daí eles juram por Deus que foi lucro, sucesso. Eles não têm como medir isso. Essa que é a questão, entendeu? A pessoa assina, ela pode ter assinado por qualquer outro título que tenha dentro do Disney+. Como que eles vão saber que a pessoa assinou pelo Mulan? Só vai saber se eles colocarem o filme para pagar, que aí é o que eles fizeram. Acho que R$70 saiu aqui no Brasil. Isso. R$70. Aí eu sei, a pessoa pagou R$70 para assistir e já dividiu a senha com mais 50. Né? Aí eles descobriram o Brasil, que aqui todo mundo é amigo, todo mundo divide a senha e... Não é verdade? Então, assim, a Disney ainda não voltou atrás, mas é muito interessante o que eles fizeram. O que eles vão fazer? Pega o filme que lançou no cinema, é a proposta, né? Vamos ver se vai ficar assim. Pega o filme, vamos fazer um filme para o cinema. Desse filme, a gente pega os personagens que o público adorou, e a gente faz série e joga no Disney+. Então, a partir do ano que vem, eles já começaram esse ano produzindo várias séries, né? Mas a partir do ano que vem, o objetivo é esse. Vamos ver se vai manter. Agora, a Warner, ela pegou, vamos dizer assim, todo mundo de calça curta quando falou, vou lançar Mulher Maravilha no HBO Max. Nossa, ficou todo mundo desolado, porque Pode falar. Não, e o próprio agora, nessa versão aí do Zack Snyder, né? Do Zack Snyder, né? Da Liga da Justiça, né? Também foi um tiro na cabeça da turma, né? Foi não, só mas pro não, ele já ia para streaming mesmo. O Mulher Maravilha foi, parece que eles lançaram simultâneo, né? Era nos cinemas e no streaming, né, também. Só que daí é meio que pra vender o streaming, né? Tipo assim, a galera quer muito assistir, vai lá, assina pra, né, meio que pra isso. É um pouco disso e um pouco do vamos tirar o tamanho do prejuízo. Porque o prejuízo foi enorme. Fora que eles tiveram que dar ali alguns milhões para a atriz principal, para a diretora, porque o contrato delas não permitia, entendeu? Eles deram, mas enfim, o Brasil, no final das contas, foi muito beneficiado, porque a gente lançou 20 dias antes dos Estados Unidos e do streaming. Então, assim, o Brasil, São Paulo, estava comemorando, era tira e grita, entendeu? Que beleza e tal, 20 dias antes. Agora, os cinemas americanos, estava tudo fechado já, mas brigaram, e agora a Warner voltou atrás, né? Graças a Deus, e decidiu que a partir do ano que vem o lançamento vai manter cinema 4 semanas ou 5 depois para o streaming, porque senão você mata o negócio todo, né? Mata o negócio todo. Esse assunto do streaming ainda, falando disso, por exemplo, a gente, até pelo fato das transformações que a gente está passando, né? Não é de agora, né? A gente está vivendo muita coisa. Por exemplo, eu falei que assisti lá o Titanic em VHS, né? Eu era o cara que locava filme. Eu adorava locar filme. Eu ia todo final de semana na locadora, pegava um filme para ver final de semana. Aí mesmo tendo telecine em casa, numa época eu tive Sky lá e tal, eu queria ver filme X. Aí, então assim, a gente saiu do VHS, daí você foi pro DVD, né? Que era outra mídia. Aí você foi pro Blu-ray, né? E nesse caminho todo, o cinema sempre teve aí, né? Sempre tava lá. Lançava no cinema, passava um tempo, ia para os canais mais famosos, tipo a NET, Sky e tal. E daí que ia para as locadoras. E eu vi, assim, há pouco tempo falando disso, das transformações. A locadora acabou por causa do Netflix, né? O Netflix foi o grande serviço de
de streaming, Que é uma assim, que detonou todo mundo, né? Assim, a locadora e tal. E o cinema tava aí. Aí eu ouvi falar, assim, de comentários de pessoa que gosta e tal, que, o cinema, por causa de toda essa transformação, lança filme que é pra streaming. Por exemplo, o Irlandês lançou um puta filme, puta produção, lançou pra streaming, que é o Mulher Maravilha, né? E assim vai, né? Talvez o cinema, você acha, não sei, o que vocês acham, que ele vai acabar ficando como talvez, não sei quando, tomara que não, mas assim, talvez que nem o teatro. Antigamente as pessoas iam ao teatro, né? Era o que tinha para fazer. Quando veio o cinema, veio uma transformação disso, né? Depois veio a televisão, outras coisas assim também. Mas assim, vocês acham que talvez isso pode acontecer, do cinema acabar virando como se fosse o teatro, uma coisa que as pessoas nunca vão deixar de ir, só que num sentido um pouco diferente. Talvez o mercado, né, a grande produção não seja mais para o cinema, seja mais voltada para o streaming, não sei. O que vocês acham disso? Olha, o cinema, pelo pouco que eu conheço da história, ele começa realmente, vai acabar quando a TV surgiu, depois vai acabar quando o DVD, quando o Blu-ray, logo junto, né? A internet, pode baixar o filme, não preciso mais ir. Mas é aquilo que eu te falei, o cinema, ele é um hábito, eu acredito nisso, ele é um hábito, ele é um lazer familiar, ele também pode ser algo, é muito gostoso ir no cinema. O cinema, para você ir no cinema, é uma rotina que você faz, sabe? Você faz 100 coisas para chegar no cinema. Você compra o ingresso, você sente o cheiro da pipoca, você acha ruim com aquele cara que não para de conversar ali do seu lado, reclama com a lanterninha. Então, ele é uma rotina e ele é um hábito. E a pandemia fez uma coisa que na TV não fez, que o DVD não fez, que o Netflix não fez, que é tirar as pessoas disso. Então, realmente, eu acredito que a gente vai ter um período de adaptação para as pessoas retornarem ao cinema. Para isso, você precisa ter muita paciência e muito dinheiro para manter um negócio caríssimo, capengando, vamos dizer assim, né? Tanto é que a decisão de fechar o cinema do centro veio para não ter que fechar os 2 daqui 6 meses. Então, fecha um, segura a onda, né? Vamos ficar com o que tem 2 salas, que Campo Mourão tem capacidade para 2 salas, e vamos segurar e o pessoal vai voltando. Quando a gente abriu em setembro, em janeiro eu já tinha um fluxo legal. O pessoal estava voltando, estava vendo que estava tudo certinho, não tinha aquele monte de gente embolada, estava tudo organizado, limpinho, separado. E daí, de repente, a gente fecha, eu tenho que começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo a hora que a gente reabrir. Tem que, olha, vem, que tá bom, vem ver. Não, tá organizado. Fala para os outros, então. Vai falando. E deixa eu te perguntar, né? Você comentou uma coisa importante aí, que vocês reduziram uma sala para poder conter, digamos, uma sangria, né? Que as contas vão se acumulando, né? É funcionário, é locação, é tudo, né? Mas independente disso, você vê a transformação da sala de cinema numa outra coisa? Por exemplo, no final dos anos 80, quase todas as salas de cinema pequenas viraram igrejas evangélicas. Isso aconteceu em todas as cidades do Brasil, inclusive aqui. Né? Eu ainda morava em Curitiba, mas quando eu cheguei aqui, o pessoal falava da universidade, dizia que era um cinema, que era um cinema. E será que vocês, de repente, vão acabar oferecendo outro tipo de serviço, sei lá, para locação de eventos? Faça seu evento aqui, do tipo, vai fazer uma baita de uma palestra, ali, vou trazer o Leandro Carnal, e daí ele faz uma palestra aqui. Você vê esse tipo de perspectiva? Em 2019, nós compramos uma antena da Cinecolor para poder exibir dentro do cinema ópera, aqueles shows, e simultâneo, né, ao vivo. O final era esse o objetivo, final do Super Bowl, final de jogo da Champions League. Enfim, o objetivo era
colocar outras coisas, porque como a gente tem acesso um pouco ao calendário dos próximos anos do cinema, você tem uma ideia o ano que vai ser bom e o ano que vai ser ruim. Então, você precisa ter alguma coisa ali no meio, tem que ir inovando, senão não vai para frente, né? E a ideia era essa, só que aí tudo isso aconteceu, inclusive a antena está lá em cima ainda, a gente tem que tirar de lá, né? Ela tem uma licença anual bem pesada, mas a ideia é que esse tipo de coisa, esse tipo de evento consiga se pagar. Eu acredito que sim, que a gente vai ter que intercalar, principalmente com esse monte de adiamento, 2020 todo, os filmes pararam de ser gravados. Alguma coisa conseguiu voltar, outra não. E aí isso atrasa todo o calendário de 2022, entendeu? Então eu já sei que 2021 vai ser, esse ano é barra, porque abre e fecha, não sabe como vai ser. 2022, lançamento, tem o que sobrou de 2020. 2023 não tem nada, ou o povo corre esse ano e ano que vem gravar, ou não tem nada. Tem lá Avatar. Avatar tem até 2050 lá gravado, que ninguém sabe quando vai lançar os 3, 4 filmes, né? Então é nesse sentido, tem que inventar sim, a gente quer colocar novas coisas para preencher essas faltas de lançamento, né? Se eu pudesse, eu passava só filme, porque, sinceramente, mexer com uma final de futebol e você não vender cerveja, que lógica que tem essa? Não tem muita, na minha opinião, não tem. Então você teria que ter ali uma cervejinha, um petisco, um amendoim, manter um distanciamento para quem torce para um para o outro, segurança, vira um evento que né, é bem diferente do que a gente conhece. Talvez até shows, né? Transmitir shows. Sim. Com a antena é possível, né? Show, os stand-ups, né? Que eu gosto bastante, grande parte das pessoas gostam. Final de novela, último capítulo, sabe? Coisas assim que você pode trazer um público diferente, que às vezes nunca nem veio no cinema assistir o último capítulo numa telona daquela, entendeu? Um negócio bem, bem legal, assim. É a ideia, vamos ver se a gente consegue para o ano que vem, porque esse ano... E deixa eu fazer uma outra pergunta. Aí, para você, enquanto pessoa que está passando pelo momento da pandemia, como todos nós, né? E aí, fazendo um cross, né, desta pessoa com a empresária. Você enxerga que existe uma possibilidade de voltar ao como era antes? Ou você enxerga que a gente chegou num momento de ruptura e de mudança, né? E se você tem alguma perspectiva dessa mudança, como é que você enxerga? Eu enxergo que sim, que é muito provável que volte como era antes. 2019 não, 2018, que 2019 foi um ano assim que o cinema eu acho que ele não vai ver mais. Era muito lançamento, muita gente, muito público, então, e tudo concentrado num ano só. Mas ali 2018, que também foi um ano bom, a gente vai voltar. Eu acredito nisso, só que isso vai levar tempo. Enquanto isso, muitos cinemas de cidade pequena vão fechar, não tem como. Hoje eu já tenho colegas vendendo o projetor, tentando alugar, não consegue mais. Eu tenho colegas que fecharam em março e não abriram até agora. Eles não conseguiram fazer nada. Então vai fechar muito cinema. Eu infelizmente não dei uma olhada no filme B para ver quantas salas já fecharam. Quem está se mantendo aberto são as redes, Cinemark, Cine Araújo, Cineflix, enfim, pessoas que são tipo Magazine Luiza, né? Aguenta ficar 2 anos fechado e batendo palma ainda. Entendeu? É outra. Cinépolis, né? Reabriram um monte, inclusive, em São Paulo. Ontem. Ai, que gostoso. Abriu o cinema. Então, é uma coisa que, até trazendo esse assunto aí que o Goya falou, de talvez ter mais opções ali dentro, né? Não só que seja do filme. Esse lance da antena eu achei bem interessante, legal pra caramba.
de também, eu não sei se isso é possível ou não, mas, por exemplo, de ter algumas sessões diferentes, assim, por exemplo, sessões que só vão passar clássicos. Eu não sei se é viável fazer coisas assim, sabe? Ou, por exemplo, quando tiver a estreia de alguma coisa que é por streaming, fazer, eu não sei, sabe? Vocês já pensaram em coisas nesse sentido também? Por exemplo, vai ser sessão especial Halloween. Então vai passar um monte de filme B, Halloween, inclusive Halloween, que eu adoro, e outras coisas assim. E, tipo assim, nesse sentido, é viável fazer coisas assim para talvez trazer, sabe, esse público alternativo que gosta de ver coisas diferentes e tal. Lógico, isso num período onde as coisas estão caminhando, né? Porque quando vocês conseguem manter, temos público com filme blockbuster aqui que vai dar público, vai gerar um lucro, e a gente consegue fazer essas coisas à parte, que nem foi, por exemplo, a Campo Geek lá, que foi um evento à parte, diferente, ou um festival de cosplay, ou umas outras coisas assim, nesse sentido. Vocês têm isso em mente? Assim, lógico, agora eu acho que o objetivo principal é voltar a atender, né? Seja com os lançamentos que tiverem, porque que nem você falou. Porque assim, o cinema tá voltando agora no mundo, vamos dizer assim, e, poxa, eu tava assistindo o Oscar ontem, um monte de filme que foi indicado é filme tipo da Netflix, filme dali e tal. Poucos filmes assim tiveram, né, no cinema, né? Inclusive aquele curta que ganhou lá, o Dois Estranhos, é ótimo, sabe? Mas é um curta da Netflix, que é um negocinho assim, filme de cinema, sabe? Um negócio grande, assim. Acho que vai demorar um pouquinho para ter, né? Mas promete coisas, né, esse ano. Tem lançamentos, né? Mas você, o que você pensa nesse sentido? Fazer o tipo de festival, por exemplo, quando teve o Juntos pelo Cinema, não sei se vocês conseguiram acompanhar alguma coisa, foi uma campanha feita em agosto, setembro. Então, as distribuidoras davam o filme que a gente queria. Qualquer um, você quer, pode escolher, pode pegar. Só que é o seguinte, você tem que passar o filme 7 dias. É o mínimo. Claro que esse tipo de condição é para uma cidade como a nossa, de 100 mil habitantes. Um cinema de São Paulo, ele tem 5 salas de cinema dentro do complexo dele. Ele vai passar, durante 7 dias, 5 filmes diferentes do Juntos pelo Cinema, mas são 5 opções. Por exemplo, eles tinham lá Interestelar, Cavaleiro das Trevas, filmaço, deu muita gente. Eu adoro o filme, né? O primeiro, não Ressurge, o primeiro, Cavaleiro das Trevas. E mais outros 3, era filmes do Nolan, né? Acho que era antes de lançar o Tenet, se eu não me engano foi isso. Só que assim, eu não podia passar os 5 filmes. Eu tinha que passar durante 5 semanas, cada semana um filme. A gente não tem como fazer isso. São Paulo, Curitiba, Maringá, só que Maringá estava fechado na época, eles conseguiriam passar os 5 filmes durante 7 dias. Então, o que fica inviável é o meu porte. Eu não dou conta desse tipo de condição comercial, e para eles é um pouco indiferente, assim, não tem problema, cidade pequena, o importante é a capital passar, né? Porque a Veja, a Época, as grandes revistas, elas fazem matérias sobre os filmes que estão sendo exibidos na capital. Eles nem entram no assunto 50 salas do interior estão passando tal filme, sabe? Não é interessante para eles. Então, por isso, esse tipo de festival a gente nunca conseguiu fazer, porque a gente não consegue atender a necessidade e a exigência do estúdio, né? O estúdio todos eles são bem ruinzinhos com a gente, muito. Você falou que você foi assistir o Alien Covenant, é isso? Não, eu assisti, que você foi assistir? Eu assisti, há muito tempo já. Foi Alien vs Predador no cinema ali de baixo na Fiorella. Na época que eu fui, tinha 2 cinemas aqui. Tinha o Cine Max, que é de vocês, e tinha o Cine Mourão, se não me engano, onde é o Ópera. Vai muito tempo. É bem no. E eu sempre gostei e daí eu fui ver esse filme. Mas aí, da série, da franquia Alien, eu fui assistir o Prometheus. Esse foi um dos primeiros filmes que eu fui ver assim com a Bruna, com a minha namorada. Eu falei, vamos ver um filme de ficção que é bem bom.
Só que o filme não era tão bom assim, mas eu fui, gostei. Porque eu gosto da experiência de... porque, sei lá, o primeiro Alien é bom, na minha opinião. Os outros é tudo descartável, sabe assim. Mas o Covenant eu não vi. Do Covenant depois eu vi na TV, uma coisa assim, sabe? Acabei não vendo, mas é meio que uma continuação ali do Prometheus. Mas assim, sei lá, acho que o criador do Alien tem que fazer outra coisa, eu acho. Mas assim, mas o lance do cinema, assim, que eu acho que é uma coisa que é legal, é igual, por exemplo, você ir num bar, sabe, num evento, num negócio, porque é uma coisa que você vai, é um evento que você vai. Então acho que isso que faz um pouco de falta. Lógico, tem as pessoas que vão falar, não, eu tenho aqui na minha casa um home, um negócio e tal, que beleza, é ótimo também, mas não sei, cara, pra quem gosta de ir no cinema mesmo, quem tem essa coisa, é muito diferente, sabe? Seja o filme que você queira ver, a gente foi ver, eu e o Goy, a gente sempre foi, nós dois, porque a gente gosta de super-herói, gosta dessas coisas assim também, e as nossas esposas não gostam, né? Daí eu falava pra ele, né? Tinha os outros alunos meus também, falavam, vai passar tal filme, vamos assistir, vamos. E um comprava o ingresso pra todo mundo, chegava lá, a gente não tinha Pix ainda, mas hoje já tá mais fácil, faz o Pix e já era, né? Né? E daí a gente ia junto. Então, assim, é um negócio que é legal, que você vai com os amigos, ou com a família, ou com as amigas, sei lá, com o namorado, que eu acho que faz falta no momento, assim, para quem gosta de ir. Só que ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que talvez vão falar assim, eu acostumei a ver aqui, tarará, que vai ser um tanto também. Como que você vê, o Goya perguntou algo parecido para você isso no começo, mas como que você vê, assim, lógico, não tem como falar como você vai lidar com isso, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas assim, vocês têm algum pensamento com relação a isso? O que a gente vai fazer quando o cinema reabrir? O que a gente vai pensar de estratégia? Vamos tentar passar isso, vamos tentar ir atrás disso, daquilo. Obviamente eu traria os maiores blockbusters assim para fazer público, né? Toda hora, né? Que acho que é o pensamento, né? Mas assim, vocês têm alguma coisa em mente já, assim, vai abrir tal dia, a gente tem algo pensado? Como que é, Tabata, para vocês, assim? Bom, a ideia agora no começo é convencer as pessoas a virem no cinema e ver que é um lugar tão seguro quanto qualquer outro, entendeu? Você entra no comércio hoje, ele é uma portinha e o ar tá lá funcionando igual, entendeu? Não tem muito... A gente fica na questão do ar-condicionado, todo lugar tem ar-condicionado, gente. Sabe onde não tem ar-condicionado? No bar daqui da esquina, os tiozinhos sentam tudo ali fora, aí não tem ar-condicionado, né? Então não tem mais lógica ficar na questão do ar-condicionado. O que acontece? Ficou assim, vamos responsabilizar todo mundo que tem ar. A prefeitura está fechada agora. Você já foi na parte da prefeitura? Você entra num corredor e lá é tudo ar. Então, não tem mais lógica. Assim, a gente já passou um ano brigando com isso. Brigando internamente, tá? Porque a gente ia lá, não questionava, a gente estava muito assustado, até com o futuro do cinema, com a saúde. Era muita informação, era muita coisa. Cada dia você vai morrer, agora você vai viver, agora você vai morrer, agora você... sabe? Você fica sem saber o que fazer. Mas agora já passou, agora a gente tem informação, a gente sabe que o vírus está aí e que ele não vai embora. Então, ele não vai embora, o que nós vamos fazer? Ficar esperando? A gente não pode mais esperar. No momento que a gente decidiu fechar o cinema do centro, foi onde ou a gente briga para abrir ou vamos fechar tudo. Porque nós vamos ficar nessa até quando? Mais 9 meses? Não tem dinheiro que chega. Não tem dinheiro que chega. Eu não sou Magazine Luiza. Eu falo pro meu pai todo dia, pai, acho que as pessoas pensam que a gente é o Magazine Luiza. A gente não é. O que salvou o cinema até agora foi o ano de 2019. Foi um ano tão bom que a gente estava preparado, sem saber
né, mais preparado para passar por um período difícil. O que a gente fez? A gente reformou o cinema do centro. Olha, reformamos, trocou tudo lá fora. Vocês conhecem a sala 2? Colocamos todo aquele cortinado, colocamos LED de novo, fizemos escada. E 100 pessoas em Campo Mourão entraram naquela sala, entendeu? Desde que a gente inaugurou. Então você começa a ficar angustiado. O que você faz? Você vai esperar alguém olhar para você e falar, tá na hora de abrir o cinema? Ninguém vai falar isso pra gente. A gente que tem que correr atrás, né? Então a estratégia é convencer em primeiro lugar a prefeitura que a minha parede é a mesma de qualquer outro comércio. Por favor, vamos superar isso daí. Mandamos um plano, plano de contingência de 5 páginas, com tudo certinho que a gente faz. E lembrando também que nós ficamos abertos 4 meses sem denúncia, tá? Sem reclamação. O que foi apontado para nós, olha, acho que vocês não podiam mais pegar o ingresso para colocar no leitor. O que a gente fez? Comprou o leitor, sabe, sugestão até do cliente ali, acho que não dava, a gente foi se adaptando e hoje o cinema realmente está pronto para abrir. Depois disso, convencer o cliente que é para ele vir e que numa sala de 170 lugares vai ter 40 pessoas. Se tiver 40, vai estar ótimo, porque até então a gente está com 15, com 17, com 20. Numa sala de 170 lugares é um aqui, outro acolá, entendeu? Está bem longe. O ar-condicionado, a gente usa aquele produto hospitalar, já falei dele algumas vezes nas redes sociais, o Peroxi 4D. Aquilo lá é um veneno, sabe? Você passa e aquilo não sobra nada. Então, terminou a sessão, a gente vai lá, passa no ar, passa nas poltronas, passa em tudo. E no outro dia, depois lá de 20 horas, de 12 horas, a pessoa vai lá, vai fazer a limpeza, passar pano no chão, passar nos banheiros. A gente estava trabalhando com uma sessão só, justamente para não ficar tendo que tirar, passar produto e pôr pessoas lá dentro. Não fazia muito sentido. E depois disso, a gente pensou em manter o valor da meia, apesar que hoje 90% das pessoas em Campo Mourão já paga meia. A faixa do nosso ingresso é R$11, se você colocar entre meia inteira, entendeu? Então, grande parte é meia. Mas manter a meia entrada, fazer algumas promoções, pipoca com refri. A gente está vendendo voucher, que é R$20 um ingresso, uma pipoca grande e um refri, enquanto o cinema está fechado, até para tentar dar uma diminuída ali nas nossas despesas, né? E depois que a gente conseguir lançamentos, tem aí Viúva Negra, junho e julho tá com bastante lançamento, sabe? Quando começar a dar uma parada nos lançamentos, a gente já tem que começar a pensar num stand-up, em alguma transmissão, né? Em alguma coisa diferente, para preencher as lacunas. Vai ter um monte ano que vem. Ano que vem vai ser triste, infelizmente. Pois é, nós vamos ter aí um ano de apocalipse zumbi para o cinema, né? Porque vai ser um hiato por falta de conteúdo para ser apresentado, na realidade. Exatamente. Acho que por isso que eles estão adiando. Ano passado. Por isso que estão adiando os lançamentos o máximo possível também, né? Porque... Agora parou. Já, né? Mas eles adiaram, acho que meio que pra segurar, né? Tipo assim, a gente não tem nada, vamos segurar isso aqui pra lá na frente, porque, quanto tempo que demora pra produzir um filme? Um filme, tipo, da Marvel, né? É muita coisa. Filme que gera lucro, né? A ideia é não ter prejuízo, porque se o filme custou alguns milhões, você precisa tirar esses milhões na bilheteria do cinema mundial. Se você tem 90% dos cinemas no mundo fechado, o estúdio precisa tirar esse filme, ou ele vai ter uma pancada, né? E ano passado, parando várias gravações, então a nossa lacuna vai ser ali, ano que vem. E até talvez pegue 2023 também. Provavelmente. Entendi. E eu não quero falar nada, viu, Tabata? Mas é que o Marcelo é o xarope da dupla, então ele já vai dizer assim, vamos encaminhando para um final,
E isso quer dizer que ele quer cancelar, que ele precisa. O meio tem que tomar banho. Eu já tomei banho hoje. Eu tive um intervalo, fui tomar banho e voltei para dar aula e tô aqui. Aproveito. Eu só não comi ainda, mas tá de boa. A Bruna foi na academia. Então isso dá para falar mais. Eu tava falando do voucher, né? Que eu falei que eu achei uma ideia legal. Até falei que eu sou um dos compradores do voucher, tô a função de voltar aí. E tipo assim, como que tá sendo? A galera tá aderindo, tem bastante gente indo atrás. Vocês têm mais ideias, mais planos de outras coisas, de outras promoções, assim, no caso, enquanto tá fechado? Assim, como que tá sendo o público de vocês? Você vê que a galera mesmo, poxa, vamos ajudar, vamos aí, sabe? Como que tá sendo? Olha, nós vendemos ali na faixa de 50. 50, mas não foram 50 compradores, tá? Eu tenho alguns clientes, inclusive você, né? Eu vi lá seu nomezinho, você também comprou, mas eu tenho cliente que comprou 8, um comprou 15, então assim, eu vou ajudar. Mas não é algo que as pessoas aderiram. É um pouco difícil quando você compra um negócio e você não sabe. E se não abrir? E se eles fecharem? Tem vários questionamentos que a gente recebeu. Mas você vai devolver meu dinheiro se você falir? Umas coisas assim. Não tô julgando quem pergunta, tá certo. Você tem que saber, né? Eu falei, claro, assim que a gente abrir, o voucher sai do ar. A ideia é que ele estivesse ali para nos auxiliar enquanto a gente estava fechado. Então, essa promoção foi algo que a gente fez só enquanto está fechado. Abriu, toca para frente. Vai ter descontinho, vai ter promoção, a ideia é continuar nessa, mas não é algo que a gente queria fazer, sabe? Não é algo que a gente passou ali um ano. O que nós vamos fazer? Até drive-in a gente fez. Você foi no drive-in? Eu não consegui. Eu não fui, não consegui. Não fui. Não fui. Até falei, temos que ir no drive-in, porque eu nunca fui no drive-in na minha vida. E daí acabei. Ano passado foi um ano que, como assim, para vocês deve ter sido bem complicado também, mas pra gente, aqui na escola foi bem difícil, porque eu tenho uma escola de música, né? A gente consegue atender, sabe? Aulas online e tudo. Mas é uma escola de música. Como é que eu vou dar aula de bateria, por exemplo? Sabe, né? O aluno às vezes não tem bateria. Então, assim, a gente, quando assim, teve o primeiro, e também toda aquela coisa de o que está acontecendo, né? Eu assistia as lives do Átila lá, eu ficava louco, gatilho total. E daí, assim, a gente, até as coisas normalizarem, assim, entre aspas, a gente ficou segurando o máximo. Então eu cortei um monte de coisa, assim, falei, né, vou esperar e tal. Eu lembro que teve e tal, até comentei, poxa, que legal e tal, mas não consegui ir, até pelo fato dessa insegurança. Mas aí quando veio o voucher, eu falei, não, o voucher eu vou comprar, porque pelo menos eu tenho garantido. Esse ano tem Godzilla, tem Mortal Kombat, tem o Tenet, eu perdi, eu queria ter ido, não fui. Mas que filme longo. Que filme longo. Pois acabei não indo. Mas tem Um Lugar Silencioso, a parte 2, que não sei se vem esse ano, mas assim, tem outras coisas que eu quero ver. Então, provavelmente eu e o Góis estaremos lá. Assim, a gente fica inseguro no sentido de, não que vocês não cuidam, que não tem todo esse cuidado, mas no sentido, tipo assim, de, não tem vacina ainda. A gente fica meio naquela de, será que eu vou então... Mas assim, acho que isso causa um pouco de medo nas pessoas, sabe? Assim, lógico, a galera que vai no boteco, tipo, foda-se, né? Vai de qualquer jeito mesmo. Mas a galera do boteco também são meus clientes, entendeu? Entendi. Esse que é o problema. Eu vejo lá, às vezes eu passo de carro só para passar raiva. Sabe? Vou passar raiva hoje, vou passar ali na frente do boteco. Falou, quando abrir o cinema vai, hein? Né? Abre, gasta todo o dinheiro aí, não. Então é um pessoal que vai no cinema. Só que o cinema tá fechado, gente. Nossa, então... Vai abrir. Sim, vai sim. Vai sim. Você falou do Tá certo. Você falou do Átila, eu desisti de assistir o Átila, senão eu não ia voltar a trabalhar. Você vai falar, quê? Vou fazer o quê? Né? Não, vou trabalhar.
É difícil, né? O Tabata, agora eu vou ser o chato, né? Que o Goya falou. Não, mas é que senão a gente alonga muito aqui e fica, né? E depois eu que edito, depois eu tenho que ouvir todo mundo de novo, fazer corte, mas tudo bem. Mas, pô, muito legal bater um papo assim contigo. Que bom que deu certo hoje. Eu não te conhecia pessoalmente, mas, poxa, bem legal te conhecer, saber do trabalho de vocês, assim, como admirador do cinema e tal. Achei bem bacana. E eu tô na torcida aqui para quando voltar, quando tiver filmes aí que também me interessem, que são vários. Mas, assim, uma pergunta para a gente encerrar, assim, o Goya vai fazer alguma também, provavelmente, mas, assim, você, Tabata, como fora o lado empresário, né, tipo, tenho cinema, preciso, né, ganhar meu dinheiro, sobreviver e tal, então vou, né, mas o que você gostaria de ver no cinema? Se você, puxa, eu gosto de ver esse filme, qual que é o filme que pega a Tabata? Green Book, gente. Como? É maravilhoso. O Green Book, não sei se vocês assistiram. Eu vi no streaming daí, acabei vendo na Amazon. Passou no cinema. Passou no cinema. Eu não vi nada. Pessoas para trazer o filme, você assistiu em casa. Eu assisti em casa, droga. Maravilhoso. É o tipo de filme que eu gosto, sabe? Legal. É filme que tem uma história legal, que você se comove, que você fala, nossa, pra que isso, gente? Né? Se as pessoas assistissem esse tipo de filme, o mundo ia ser outro, entendeu? Que você sente, o ator é tão bom, eu não lembro o nome dele, mas o ator é tão bom, os dois, né? Sim. Os dois. Mas o ator é tão maravilhoso que parece que você sente o que ele está sentindo. Eu assisti de novo esse final de semana, eu assisto sempre que eu posso. Não tem nada, vamos assistir Green Book de novo, que dá certo. Outro também, 3 Anúncios para um Crime, da Frances... A que ganhou o Oscar agora, né, de melhor atriz, né? Então, o filme que ela tá novo agora, quando tiver, eu fiquei curioso, quero ver. Ela mandou lá no Oscar para assistir no cinema, viu? Depois eu vou ver o que ela fez. Quando tiver, eu quero assistir. Não, tem vários ali do Oscar mesmo, tem vários que eu falei, nossa, se o cinema tivesse funcionando, ia ser um filme legal de assistir no cinema, assim, sabe? Porque a Voz Suprema do Blues, por exemplo, né, deve ser um puta filme. Ainda mais a gente que trabalha com música e tudo, pô. E aquele que eu gostei, eu vi o Sound of Metal, que é o som do silêncio lá. Esse filme, pra mim, é um dos melhores que teve, que é do cara que toca bateria, que fica surdo e tal. E ele é um filme que saiu, eu descobri por causa da Amazon, assino a Amazon lá e vi. Eu falei, nossa, tem um filme diferente aqui, vou ver. Muito bom. Era um filme que, pra ver no cinema, ia ser muito legal também, porque a edição de som dele é ótima. Você vai entrando no personagem porque os sons saem abafados, igual ele escuta. E isso no cinema ia ser demais, assim. Então eu fico imaginando umas coisas assim também. Mas eu adoro os blockbusters também. Pode passar aí os Doutor Estranho, passar os filmes da Marvel que eu virei. Doutor Estranho, eu fui contigo, a gente foi, né, Goya? Eu não fui com o Goya. Ele foi com a esposa dele, Doutor Estranho. Doutor Estranho. Eu vi em Curitiba. E daí, e o Homem-Aranha lá, aquele que foi desenho, como que era o nome? Esse eu vi aqui no cinema. Sim, eu fui assistir porque o Goya falou, assista esse filme que é muito bom. E a gente não foi junto nesse filme aí. Daí eu fui um outro dia com meu afilhado lá, que ele gosta também. Mas meu afilhado agora é mais adolescente, mais velho. Ele não vai querer ir comigo, eu vou ter que sozinho de novo. Porque a minha namorada gosta, mas ela é difícil de convencer ela dos filmes que eu gosto também. Mas tem que fazer um meio termo. Mas muito obrigado, Tabata. Assim, só agradecer você. Torcemos aí para abrir logo. Goya, considerações finais? Então, a minha consideração esperamos que o cinema não morra. Para o pessoal que vai no cinema e quer sentar de 10 juntos,
respeite o espaçamento, a necessidade, senão você é capaz de criar um problema para casa, né, para o cinema, né, não só para você, mas para o cinema, por sair da regra, né? E pelo amor de Deus, gente, desliga o celular na sala de cinema, né? Ajuda, colabora, né? Não custa, seja bacana com todo mundo que está ali para se divertir, assim como você, né? Cinema é um exercício coletivo de cidadania. Lindo. Então, não é? Eu acho que é essencial você entender isso, né? E como você colocou, acho que tem filmes que edificam, né, como o Green Book mesmo, é um caso. Esse da Rainha do Blues também é muito bacana, que tem várias coisas ali que trabalham esse tipo de conceito. E as pessoas deveriam buscar mais isso, né? Eu acho que até o cinema, uma das características essenciais dele é você parar tudo para fazer aquilo. Né? Então, é uma experiência, pode ser uma experiência coletiva, mas é uma emoção que está todo mundo parado para prestar atenção ali. Acho que a única coisa comparável com isso é um casamento, né? E ali só para ver aquilo. Né? Então, esse é o recadinho, né? Também queria agradecer vocês, agradecer a iniciativa, né, de preservar esse espaço de cultura e diversão na cidade, né, que é uma cidade em desenvolvimento e que precisa desses exemplos, precisa de empresários com vontade, mão firme e decisão para fazer alguma coisa. Tá bom? E fica o espaço para você também, Tabata. Deixa teu recado aí pro pessoal que vai ouvir a gente depois aqui. Deixa o contato, né? Provavelmente a galera tem, né, também o contato de vocês lá, mas é o espaço para você aí. Fale o que você quiser. Campo Mourão. Provavelmente a gente já vai estar aberto quando for pro ar, né? Espero que sim. Torço muito para isso, brigo todos os dias por isso, né? Tento colocar na cabeça das pessoas que muito provavelmente nunca vieram até ao cinema, não conhecem a estrutura e tal. Então é uma briga de todos os dias, mas provavelmente a gente vai estar aberto. A mensagem é: você veio no cinema, você vai ver que ele está tão organizado quanto qualquer outro comércio. Entendeu? A gente seguiu tudo certinho ao longo dos 4 meses que a gente trabalhou e vamos continuar assim, porque eu quero que você volte, eu quero que o cliente volte. Enquanto ele voltar, o cinema vai permanecer. Se o cliente olhar aquela desorganização, ele não vai voltar. E a gente lida com um público diferente, sabe? Um público que reclama. Ele reclama mesmo. Não tá bom, ele vai lá, escreve um textão enorme, já dá nota 1, já xinga no stories, entendeu? Sério, gente. Sério. Então, assim, é um pessoal que briga, que não gostou, porque só tem a gente aqui, entendeu? E mesmo quando continuando só a gente nunca foi relaxado. Antes da pandemia, não, deixa de qualquer jeito, não tem um concorrente. Pelo contrário, eu tenho concorrente. Eu tenho qualquer pessoa que seja mais divertida do que o meu negócio, é meu concorrente. Eu não preciso de outro cinema para tentar ser melhor. Né? Então, voltem para o cinema, se ele já estiver aberto, venha conhecer. Se tiver alguma coisa errada, conversa com a gente vai buscar sempre melhorar, entendeu? Dá a sugestão de filme, o pessoal parou de fazer isso. Que dia vem tal filme? Lógico, não tem cinema, tá tudo fechado, o pessoal não conversa mais com a gente como antes, né? Então, pergunta, a gente responde, quando vem, se tem promoção, a gente manda, mas volta para o cinema, porque esse ano e o ano que vem vão ser 2 anos muito difíceis e a gente vai fazer de tudo para não deixar a cidade sem cinema novamente, até porque o nosso único negócio também é o cinema, né? E eu adoro Campo Mourão. Por mim, eu tinha nascido aqui, que meus parentes de Cianorte não me escutem. Eu gosto de uma cidade, o pessoal é muito legal, sabe? O pessoal é gente boa, o pessoal, você inventa um negócio, vem. O pessoal vem, vamos ver, um negócio diferente, vamos lá ver o que é. Entendeu? É muito bacana, eu gosto demais do pessoal daqui. Eu adoro Campo Mourão.
Só pra frisar aí pra galera que tá ouvindo, ó, realmente a galera do Cinemax, eu não sei quem que trabalha respondendo lá no Instagram e tal, não sei se é você ou se tem mais gente, mas assim... Sou eu. Mas vocês são super atenciosos. Eu lembro que eu entrei em contato, você já respondeu, tudo quanto é coisa que a gente fala, eu acho bem bacana isso. Até da época que teve a Campo Geek, que a gente gravou o podcast para dar a nossa visão da Campo Geek, o que a gente achou e tal. Vocês entraram em contato, falaram, foi super de boa, até a gente conversou bastante sobre isso. Então acho, frisando aí pra galera, tipo, é um pessoal super bacana, tipo, apoia essa galera. Gente, muitíssimo obrigado. É isso aí.